O governador João Dória disse que vai tomar medidas mais rigorosas caso a adesão popular ao isolamento social não cresça de forma espontânea até o começo da próxima semana. Era esse tema que eu me referia agora há pouco. Entre essas medidas estão a aplicação de multa e até a prisão de quem desrespeitar o distanciamento. Abre aspas. Espero que não tenhamos que chegar nesse patamar, mas se for necessário faremos em defesa da vida. Fecha aspas. Ontem, o governo de São Paulo anunciou monitoramento dos paulistas por meio de localização de celular com a ajuda das 4 grandes operadoras de telefonia. E um levantamento do governo de São Paulo aponta que 47% da população aderiu ao isolamento social nesta sexta-feira. Augusto, eu vou começar com você, só que eu acho que esse é um tema bastante, eu falei interessante, eu quis dizer importante, porque vou deixar aqui só um rápido pitaco. Eu considero esse monitoramento das pessoas uma afronta à liberdade individual. Eu acho que o governo deveria, talvez, então, já que quer monitorar, por exemplo, detentos nos saidões de Natal, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, né? Põe uma tornozeleira eletrônica e monitora o que esse cidadão faz depois que ele deixa a cadeia, porque boa coisa não é. E os números mostram que eles saem, eles roubam, eles cometem homicídios, eles estupram, né? Esses sim deveriam ser monitorados. Agora, o cidadão que já está em casa, que já está, a maioria, talvez, né? Bom, são 47%, mostra então que a maioria já não estaria totalmente respeitando essa quarentena aqui no estado de São Paulo. Que está de saco cheio de estar em casa, que está preocupado, que perdeu o seu emprego, né? Esse tem que ser monitorado, porque e aí vou além. Quem garante que, embora as operadoras de telefonia digam que não há acesso aos dados cadastrais, quem garante mesmo que isso lá na frente também não vai ser usado para ter acesso a informações dos cidadãos aqui do estado de São Paulo, Augusto? Isso é uma violência que deveria ser imediatamente proibida. Imediatamente proibido. Isso aí remete, né, claro, como tantas outras atitudes, tantas outras medidas dos governos em todas as esferas aqui no Brasil, remete ao George Orwell, em 1984, livro. Ele é o grande irmão, ele sabe quem se move, onde está. O que é isso? O que é isso? Em nome do que você faz isso? Agora, a sugestão, né, que é uma sugestão que eu subscrevo sem ressalvas, é oportuníssima. Bota isso aí, monitora o celular, usa para monitoramento o celular do ladrão. Sabe que saiu, é difícil localizar o telefone que ele está usando, ele não para de roubar. Bandido não para de roubar. Os que desmatam a Amazônia continuam desmatando, os que matam continuam matando, os latrocidas continuam em ação. Eu esperava até que esse número fosse reduzido pelo menor número de pessoas que têm circulado pelas ruas. E, de fato, o número reduziu bastante, pelo menos nas regiões da cidade que a gente costuma frequentar, nós aqui da classe média, né? Aí você vê um aumento, significa o quê? Que a periferia não está fazendo também, não está aderindo em massa, os mais pobres não aderem em massa a essa quarentena pela simples e boa razão, porque ele não pode ficar em casa sem comida, vai ter que fazer alguma coisa. E aí encontra os ladrões. Ladrões também não respeitam. Eu venho dizendo desde o primeiro dia que essa quarentena ela foi planejada para a classe média, concebida por gente de classe média distante da realidade brasileira, que nós jornalistas, pelo menos os que merecem esse nome, né, que são jornalistas de fato, nós conhecemos, eles não conhecem, estavam em época de eleição, para inaugurar uma outra coisa, é outra vida, outro mundo. Eu também vivo repetindo que se você fizer uma quarentena de uma família pobre, pelo espaço que a família ocupa, já é uma aglomeração. É muita gente e sem comer. Aí você vai querer que eles não se toquem. E se eles saírem para a farmácia, eles vão comprar luvas. Eles não têm dinheiro para comer.
A porcentagem divulgada pelo próprio governo, no caso de São Paulo, que afirma que vai agir com mais rigor, só se começar a atirar em quem sai. Use a polícia para ficar atrás desses ladrões. Agora, isso mostra que não houve a adesão dos pobres, porque eles não podem aderir. Não é por falta de consciência, não. Não é porque eles desprezam a vida, é o contrário. Eles não têm como sobreviver. Agora, a classe média, eu digo aí que está de uma boa. Você segue as recomendações das autoridades e convive mais com a família, fica vendo o filho crescer, netos, neto não pode visitar também. Enfim, a classe média vê mais filmes, lê mais. Agora, você acha que os pobres podem seguir esse cotidiano? Gente que depende do que obtém hoje, do que ganha hoje, para comer amanhã. Eu não estou fazendo nenhum discurso demagógico, não, porque eu não sou candidato a nada. Discurso demagógico é o feito pela turma do Quarentena para Todos. Zé Maria Trindade, seu comentário. É interessante, Augusto, você citou aí uma grande obra, um clássico, 1984, do jornalista George Orwell. Foi escrito em 1949, ele foi lançado em 1949, imaginando 1984 como um mundo muito distante. E esse livro, na época de ficção, e o George Orwell traduz muito bem isso aí, esta ficção baseada em realidade. A mesma coisa de outro livro famoso, que é A Revolução dos Bichos. E em 1984, no livro, ele fala de um aparelho na sala, convexo, que seria televisão, só que uma televisão onde você vê a imagem e a própria televisão te vê. E tem um Big Brother, que a origem desse termo desse livro, é que tudo vê, é o grande irmão que tudo vê. E ele dá palpites na sua vida pessoal, inclusive, por que você não fez ginástica hoje? Desse tipo. Então, a qualquer momento, você poderia estar sendo inspecionado pelo governo, por esse grande irmão. E existia um ministério como o Ministério da Verdade, que na realidade, esse Ministério da Verdade destruía livros e refazia livros. Esses livros eram projeções de safras e de futuro. Deu errado, refazia o livro, baseando de que se você domina o passado, domina o presente e vai dominar o futuro. Então, essa história é antiga. Sempre se tenta dominar a civilização e as pessoas, e inclusive a intimidade das pessoas. Só que agora a situação é muito mais perigosa, porque antigamente não existia condições técnicas de se fazer isso. Hoje, através do reconhecimento facial, através até do GPS, do seu telefone, é possível, sim, te fiscalizar. Mas eu te digo aqui que a legislação tem horror a isso, sempre. Todas as constituições, todos os parlamentos que passaram por aqui detestam qualquer possibilidade desse tipo de acompanhamento. Mesmo diante de uma crise assim, é impossível você aprovar ou determinar ações tão invasivas como esta de colocar zonas proibidas, ou mesmo, isso é possível tecnicamente hoje, colocar determinada zona, não pode ter circulação. Você entra, seu celular toca, olha, você está entrando numa área proibida. Então, assim, se aproveitar de um momento como esse para invadir a privacidade das pessoas, sim, Silvio, você tem razão, um precedente muito perigoso. Mas tanto legisladores como o judiciário, eles não apoiam, pelo que eu sei, pelo que eu entendo aqui, esse tipo de invasão. Eu acho que o controle tem que ser feito com as armas e com o que há de legalidade através dos estados, dos municípios e da União, sem exagero, Muito bem, Augusto Nunes, você tem um complemento, é isso? Só queria aproveitar essa ótima digressão aí do nosso querido Zé Maria para fazer o seguinte: essa é uma sugestão de leitura para os que estão em casa. Leiam 1984. Aliás, ele permanece aí na lista dos mais vendidos o ano inteiro. Leiam
e vocês vão ver se o que está sendo feito não tem nada a ver com o horror, no caso era fictício, né? Descrito pelo livro. O livro é cada vez mais atual, escrito em 48, 49, não me recordo como lembrou o Zé. 49. 49, ele está cada vez mais atual, leiam.